Bom dia, pessoal. Meu nome é Wendy Alan, sou aqui de Curitiba. Tô gravando esse vídeo aí para poder ajudar o pessoal que tem volts aí, tô com problema de controladora, né? No meu caso aqui é um controlador da PT, né? Ou até outras motos, ou até tem outras, enfim, outras controladoras, mas você pode estar muito similar aí. Justamente devido à dificuldade de manutenção especializada aí, né? Eu vou tentar resumir, falar o mais importante aí, né? Principalmente porque eu não tinha encontrado até então, né? Uma coisa falando bem especificamente desse concerto e mostrando um pouco mais, né? Vai ser bem resumido aí, mas eu acredito que vai ajudar bastante aí. E daquilo que já tem vídeo por aí, né? Das partes mais específicas aí que eu vou estar falando, para não ficar muito repetitivo aí, né? Eu vou estar falando aqui do que já tem vídeo por aí que é fácil encontrar, né? Por exemplo, verificar a continuidade, medir transtorno MOSFET, né? Essas coisas aí que é fácil encontrar. Então daí, né, eu vou estar passando por cima aí, que daí, não sei se você procura, acha fácil aí, consegue tá resolvendo o problema você mesmo, ou passando, terceirizando o serviço aí e resolvendo o problema aí. Eu tenho uma Volts EVS 2023, né? Ela parou no meio da rua, do nada, né? Tava voltando ao trabalho. E ela tava ligada, no acelerar, o painel desligava, reiniciava, e nada acontecia. Eu escutava uns estalos baixinhos assim, né? Enfim, tive que levar a moto empurrando. E a moto estava bem pesada e trepidando, né? Eu já tinha ficado uma vez, primeiro dia que comprei a moto, eu fiquei sem bateria. Tive que levar ela empurrando, a moto é bem leve, né? E então isso aí eu já estranhei. Achei que eu tentei várias coisas, desliguei o disjuntor, enfim. Pensei, putz, travou o motor, coisa do tipo, né? Porque tava bem estranho, né? Enfim. E daí, beleza. Tive bastante dificuldade aí para encontrar oficina para mexer nela, né? Encontrei. Ficou lá uns 10 dias na oficina. E aí me devolveram a moto. Fiquei falando que não tinha jeito, realmente a controladora estava queimada, o motor não dava certo, enfim. E é isso. E aí, cara, tive que buscar a moto, beleza. E aí, então, cara, perguntei pra muita gente. Fui em oficinas tentando buscar indicação, alguém que pudesse mexer com essa parte aí. Não encontrei. Talvez até tenha, né? Só falando aqui que pelo menos eu não consegui, né? Então, né? Como assim, né, pode acontecer com outras pessoas aí, seja aqui de Curitiba ou outras cidades aí, enfim, que também vão ter essa mesma dificuldade aí, quanto a questão de manutenção, né, da moto em si, e da parte também eletrônica, controladora, né. Então, fui aí nessa saga aí de resolver eu mesmo esse problema aí, né. Então, tem um pessoal em São Paulo aí, que tem bastante vídeo aí, o pessoal tem um canal aí e tal, né, então tem uns caras bons aí, né, que tem bastante conhecimento, essa parte aí já experiência, né, que tem feito aí uns upgrades aí, né, tal, e resolvendo esse problema aí, principalmente de volts, né, que tem esses problemas, estão trocando controlador, painel, BSM de bateria, enfim, outros componentes aí, né, então resolvendo esse problema da questão de dependência de peça aí, esses problemas que principalmente a Volts tem aí, e adaptação, intercambiabilidade de peças e tal, o serviço é excelente aí, parabéns pessoal aí, tá ajudando muito mesmo aí, né, mas aí pra um caso aí, eu que moro, né, distante aí, e outras pessoas também que vão estar vendo o vídeo aí. Aí complica um pouco a questão dessa questão de custo e de logística também, né? Então fui tentar e pelo menos assim, pô, tava precisando da moto. Isso aí complicou bastante pra mim, né? Ficar sem a moto aí, poder trabalhar, ir pra faculdade aí. Então eu queria resolver o problema, né? E, com certeza, de repente, aí a forma aí que eu fiz aí, com certeza pode não ser a melhor. Tipo, deu certo, né? Então, questão de custo-benefício foi excelente aí, né? Então vou até estar falando aí, indicando aí a questão que você possa estar fazendo, posso estar terceirizando o serviço aí, parte dele, enfim, né? Então, eu resolvi, né? E eu acredito que a maioria pode também conseguir, não sou profissional da área, não tinha conhecimento nenhum, então fui buscar em muitos e muitos vídeos, tem, cara, professores de faculdade, pessoas que têm eletrônicos, pessoas que mexem com moto aí, que contribuíram muito aí, não posso estar citando os nomes aí, mas você vai encontrar também facilmente aí,
que vai estar te ajudando também com esse conhecimento que eu tinha aí de eletrônica e elétrica básica, específico para resolver um problema, né? Então, uma das coisas é desmontar a moto, né? Desmontar carenagens, aí, caixa da bateria e tudo, enfim, para você ter um acesso fácil aí a essa controladora. Aqui já tá aqui em cima da minha mesa, aqui já desmontado aqui, né? Como dá pra ver aqui. Mas lá vai ter os cabos ligados nela e tal, para você ter um acesso bom aí, né? Já tem aí vídeo, né? O pessoal desmontando aí ela aí, então tem a sequência, eu anotei isso aí no papel, né? Para depois facilitar a montagem também. Então a sequência da desmontagem aí, né, é bem simples, bastante parafuso e tal, só tomar cuidado com as peças encaixadas aí, trava plástica e tal. Mas tranquilo, coisa de ferramenta básica aí, chave Phillips, que nem eu tenho parafusadeira aí, se você tiver, poder emprestar, facilita a vida. E se não tiver com ferramentas simples aí, chave L, enfim, soquete, chave de catraca, ou chave de boca, enfim. Chave 8, chave 10, ferramentas bem simples, são parafusos, bastante parafusos, mas uma sequência ali tranquilinha ali de soltar e tal, né? Então você pega a sequência ali, desmonta ela, tranquilo, né? Daí então, desliga aí os cabos, né, do motor, né, da controladora, então dá pra ver aí, né? Tem aí as fases U, V e W, né? Entrada aí, positivo e negativo. Você desconecta aí a moto aí com a bateria desligada, o disjuntor desligado, já sem a bateria preferencialmente, claro. Desliga todos os conectores que tem nela, né? Os cabos aí e tal. Só nisso aí, né, você já percebe aí que, né? Você inclinando a moto ali, macaqueando, enfim, que você consiga deixar suspensa aí, você consegue ver, que nem, igual eu vi no meu caso, que a moto, que a roda girou livre, né? Totalmente livre. Então isso aí você já descarta a questão de, motor travado e tal. Rolamento, enfim. Caso isso não acontecer, né? Pode ser também freio, então você pode estar desmontando a pinça de freio aí. Putz, liberou, então o problema da pinça de freio. Tem vídeo, né, sobre isso aí, como resolver, bem simples, né? E caso ainda não girar livre, não for a pinça, daí tem a questão de ser motor, né, de ser excesso de oxidação, muita ferrugem. Eu abri o meu motor, desmontei, tive bastante dificuldade, é bem difícil, tive alguém para ajudar aí, enfim. Ou passar, se encontrar você que faça serviço aí para poder abrir, tirar esse excesso de oxidação, né, fazer limpeza. No meu caso, quase nem tinha oxidação no motor, né, tava leve e tal. Eu fiz isso aí só para questão de verificar rolamento, retentor, que tava tudo ok, né. E aí coloquei silicone na tampa aí, que vou colocar, né, que daí é uma indicação também, que no meu caso eu coloquei óleo, né. Coloquei um óleo de motor sintético aí, né, que é um óleo bom. Tem aí para anticorrosão e otimizar a troca de calor também. Mas eu também vi a questão aí do pessoal que coloca aí verniz, né? Tem um verniz próprio para motor elétrico. Pode estar passando aí e aí protege também, que faz essa função de proteger, pelo menos a questão de corrosão, né? Caso o retentor venha estar estourado, ou se já não tiver, se você perceber que estiver muito oxidado, até perceber que a água esteja entrando ali, não era o meu caso. Mas isso pode acontecer com o tempo, com certeza. O retentor vai se desgastar, em algum momento a água vai entrar. Então essa que é a vantagem de colocar o óleo, que caso a água entre, ela vai estar protegendo ali, né? Então, e a hora que também o óleo começar a vazar, né? Então também isso é um indicativo, né? Então, o bom também que deu, bom é colocar óleo também até tentar medir isso aí, mas colocar, por exemplo, óleo em metade do motor, né? Que daí, quando ele girar, devido à força centrífuga ali, o óleo se espalha ali em todo ele, né? E quando a moto ficar parada, ela fica até a metade, mesmo que o retentor não esteja, né, tão bom, ele não vai vazar, né? Ou vai vazar o mínimo, né? E aí, sobre isso aí, também tem vídeo por aí, o pessoal faz isso aí, colocar óleos aí, né? Os motores elétricos e tal. E tranquilo, né? Beleza. Então, cara, para fazer esse serviço aí, tem que ter tempo, né? Algumas ferramentas aí para poder fazer. Se você não tiver, disposto a comprar ou já tiver emprestar de alguém, enfim, ou daí tá terceirizando algum serviço que eu vou estar indicando, né? Como, por exemplo, um dos primeiros mais básicos aí, eu não tinha, mas comprei aí, é barato também. Você pesquisa aí, você vai ver que tem nada caro aí. Então, o multímetro, né? Ele já é o primeiro, já que ainda com a controladora no local, você consegue aí, tá verificando aí, né? Na escala de diodo,
medir a continuidade entre esses polos, a combinação desses 5 aí, né, entrada, positivo e negativo, entre as fases, né, positivo e fase, negativo e fase, e entre as fases, que, né, como a controladora tá ruim, já devido a, né, esse fato, pô, a roda tava travando, igual no meu caso específico, desliguei ali as fases do motor, os fios ali, e a roda ficou leve, já demonstrava que existia um curto aí na controladora. Então, você vai verificar ali mais para constar, você vai encontrar uma continuidade ali, um bip ali no multímetro, que mostra um curto-circuito. No meu caso aqui era entre o negativo e a fase central, fase V, né? Então você vai encontrar uma continuidade ali, e aí, que pode ser entre uma fase e outra, entre um positivo, enfim, pode ser um pouco diferente, mas você vai encontrar uma continuidade, já devido que a certeza está queimada ali, né? Então, se não encontrar, então daí, né, aí vai ser outro problema, mas esse problema de controlador é bem comum, né? E não só de volts, enfim, de motos elétricas, mas você vê até de scooter, patinete, enfim. Esse problema aí de controladora, né? E aí vai ter essa mesma situação. Tem vídeo disso aí, pessoal fazendo essa medição. Você encontra aí facilmente, né? Mede. Então, retira ela do local, né? Desmonta ali. Tem 4 parafusos aí dessa, que dá para ver aqui, que é fixado aí no quadro da moto, ali, né? Dessa base de alumínio atrás da controladora. E você tira da moto, né? E aí, né, desconecta os conectores aqui, eles são bem diferentes, bem tranquilos. Só tem uma posição, não tem nem erro, não precisa nem marcar. Bem tranquilo. Esses cabos UV e W, ele tem cores aqui, então tá aqui as borrachinhas, né, que estavam encaixadas, eu tirei, elas são só encaixadas, né. Tem as cores certinhas, tira uma foto aí pra depois lembrar certinho quem que é quem, porque tem uma posição correta, né. E dos cabos lá também, então os cabos têm as cores dessa borrachinha, né. Por exemplo, né, verde, amarelo, vermelho. Cinza, quem que é quem. Beleza? E aí, você retira ele e tal. Aqui eu já retirei, ele tá sem os parafusos, já retirei para dar uma agilizada aqui agora, começar a mostrar. Então tem parafusos, uns parafusinhos em volta dessa tampa de plástico que você vai retirar, para poder retirar essa tampa aqui, né? A minha ela tava um pouquinho colada, então né, vai ter que forçar mais com cuidado para poder desencaixar ela aqui, certo? Né? Então, e aí, né? Então tá aqui. Ela tem essa outra placa aqui, que você solta esses 2 parafusinhos de plástico aqui. No meu caso já tá montado aqui, enfim. Mas bem simples, você tira ela aqui e ela é só encaixada. Essa placa aqui você sobe ela, né? Ela é encaixada por esses pininhos aqui, né? Essa parte aqui, tem 3 deles aqui, ó. Ela é só encaixada, né? Então com muito cuidado você tira ela bem retinho, desencaixa e ele sai junto com a tampa. E você tem que tirar para poder ter acesso aí, né? Aos outros transistores aí, né? Que é o que a gente vai estar verificando principalmente. Que é quase certeza que esse aí vai ser o defeito, né? Que é muito comum. Então, pelo menos dessa controladora específica aqui, então tem aqui, ó, aparece um pouco das partes aqui dos transistores, né? Os transistores MOSFET. Ao todo tem 30 transistores, né? Então dá pra ver aqui, ó, desse lado 15, desse lado tem 15 do outro lado que tá por baixo aqui dessa outra placa. Deixa eu ver se dá pra, se consegue, aparece um pouco, mas fica ali por baixo, né? Então tem que retirar esse cara aí para ter um acesso melhor, para poder fazer a medição e depois também para fazer substituição, né? Então, tem que tirar ele, mas é bem tranquilo, só encaixado, tira os parafusinhos, encaixa, sai ele tranquilo. Aí com o multímetro também, né, vai estar fazendo a medição desses transistores MOSFETs ali, dá pra ver, né, eles são dobrados, ele tem tipo 3 perninhas ali e tal, que são soldados. E dá pra ver aqui, ó, essa parte aqui, ó, que nem aqui as 3 perninhas desse segundo transistor, do terceiro e por aí vai. Então, com o multímetro, na escala de diodo também, e aí tem vídeo aí sobre isso, aí tranquilo, tem bastante vídeo aí, questão de medição e verificação de transistor MOSFET, né? E aí você vai encontrar, já que você constatou que tem realmente um curto aí, então vai ter transistores, né, com curto, né? Eu acho muito difícil não ser esse transistor MOSFET, né? Se caso você não encontrar, fazer essa medição aí, vai ser necessário um pouco mais de pesquisa aí, um pouco mais, né, e um pouco mais a fundo aí para verificar os componentes, resistor, capacitor talvez, enfim. Aí foge um pouco aí do nosso caso. Mas eu acredito que grandíssima parte aí, né, vai estar
né, nesses transistores MOSFET. Então, você vai fazer essa verificação, tem vídeo aí tranquilo, mede, pô, encontra os, os transistores queimados, faz uma marcação ali e tal. No meu caso, aqui, o curto estava entre a fase central, né, entre a fase central aqui o negativo, então tinha, no meu caso aqui, tinha 5 transistores do mesmo lado da fase central, né, queimados, que daí eu fiz a substituição. Então, aí fica até uma indicação aí, se no caso aí de alguém tiver, de repente, muitos transistores queimados, eu indicaria talvez trocar todos eles, né? Dependendo de custo, dependendo, enfim, vai dependendo de cada um, depende, troca só eles, ok? Mas eu fui pesquisar um pouco também e vi essa questão de dimensionamento, não é muito boa, realmente, né, da controladora. Então, em alguns deles você vai conseguir enxergar, vai ter um código. Vou dar um exemplo específico dessa controladora PT da minha, né? Então tinha um código IRFB 4110, esse era o código que estava gravado no transistor MOSFET no canal N, né? Aí você encontra sites em relação a datasheet, parâmetros deles e tal, equivalentes e por aí vai. Você encontra facilmente, então eu comprei, no meu caso eu troquei, coloquei os mesmos, troquei só os 5. Caso tiver muitos, você pode estar trocando todos aí, então daí você acha também aí, pesquisando aí também vídeos aí, pessoal falando de sites aí que vai mostrar componentes compatíveis, né? Para encontrar aí um transistor melhor. Então, para estar substituindo aí, né? Então tá aqui os parâmetros deles aí. Eu lembro de cabeça, se não me engano, ele acho que era para esses transistores 100 volts, 180 ampere de corrente máxima. Então, bom, se, por exemplo, se fosse no teu caso, você for substituir, eu fiquei um pouco assim também de substituir só os 5 e os 5 forem, que eu substituísse fosse diferente dos outros, você não poderia sobrecarregar, coisa do tipo, né, não quis arriscar. De repente, né, pesquisando aí, de repente você veja que isso não vai impactar, então, né, poderia estar colocando uns um pouquinho melhor, mas com certeza substituindo todos aí, você consegue, uma dessas até ganhar um pouquinho mais de potência aí, mas também de ter uma controladora que aguente, né, que realmente seria bom se tivesse aí transistores que resistissem pelo menos aí, ó, tivessem na casa aí de 120 volts, aí de uns 210 amperes, acredito que ficaria bem melhor. Então você encontra isso aí, né, em sites aí de outros vídeos que os caras vão mostrar aí, falando sobre componentes eletrônicos, né, dos capacitores aí, né, equivalentes e tal. Beleza. Então, falando aí, esse aqui é um serviço, cara, bem complicadinho, eu tive bastante dificuldade. Então isso é uma coisa que você pode estar passando aí, né, para depois de já desmontado, já comprou os transistores aí e tal, passando para alguém que mexe com eletrônica aí, para fazer substituição, né, desoldar e soldar os outros transistores, né. Então esse é um serviço que eu indicaria fazer, tive bastante dificuldade, mas caso você também queira aí economizar, queira fazer, enfim, assim igual eu fiz, aí você vai ter que ter algumas coisas aí, né, básicas, e como, por exemplo, ferro de solda estanho, eu já tinha, né, o meu é um de 60 watts, ele funcionou bem, eu acredito talvez um com potência menor possa funcionar, mas eu acredito que bom seria se ele tivesse uma potência assim ou até superior, né, uma potência maior você consegue atingir uma temperatura maior, então você precisa de menos tempo, então eu acredito que agrida menos aí a placa aí, né, porque você consegue a temperatura maior, talvez você dissolde com mais facilidade, porque você não precisa ficar tanto tempo ali, né, para poder desoldar, que é onde eu tive mais dificuldade, realmente foi no desoldar esses transistores. Então, né, aí, essa é uma questão. O estanho, né, no meu caso tinha um estanho 1 milímetro, pode ser um mais fino, acredito mais grosso não seria muito bom, né, acho que pelo tamanho da solda ali, pelo tamanho do componente, assim, daria certo, tranquilo, mas no meu caso o que eu tinha era 1 milímetro, e de preferência que tenha ali em resina, no caso que tenha fluxo, né, e de preferência que tenha ali um que seja de composição, que nem no caso ali 67% estanho, porque daí essa percentual maior de estanho é melhor, né, para componente eletrônico. Mas caso seja tem um lá 65, 60%, enfim. Vai dar certo também, né? Mas eu acho que esse aí seria
o ideal. É o tamanho que eu também já tinha. Fiz alguns outros serviços bem simples aí que um dia eu já fiz, né, na vida aí há muito tempo atrás e ficou guardado. Ainda tava bom. Então tem malha de soldadora também foi bem útil aí, né? Eu indicaria daí também que a questão de comprar o fluxo aí, né? Eu acho que para de solda aí, né, seria bem útil. No meu caso eu tive que acrescentar solda, né? Essa solda mais velha aí foi bem difícil de soldar, então eu tive que acrescentar solda porque daí ela tinha fluxo para facilitar a soldagem, né? Então eu indicaria comprar um fluxo aí, né? Essas decisões aí fica para cada um. Então também essa questão de solda aí tem bastante vídeo aí para vocês estarem vendo aí, né? Esponja vegetal para estar limpando também a ponta do ferro de solda, mas dá para adaptar outras coisas também, mas eu achei bem útil, é bem barato também. E pasta térmica, né? Pasta térmica é bem importante, bem bom também. Eu comprei, dá até para ver uns pontinhos brancos aqui, né? Entre os transistores, um pouquinho de excesso aí, talvez poderia ter passado um pouquinho menos. Mas comprei também, não é caro. Você encontra aí diversos tipos, diversos preços aí. Então comprei também a pasta térmica, é justamente porque, devido ao efeito Joule, né, pela alta corrente, os transistores eles aquecem, por isso até que essa base é de alumínio, para dissipar um pouco de calor. Então, é importante, é bom, seria bom passar a pasta térmica aí para ele transferir melhor esse calor aí para essa parte aí, né? E é isso. No meu caso aí, eu arranjei uma plaquinha, até tinha uma balancinha de precisão quebrada, eu tirei uma plaquinha qualquer lá, né? Se for o teu caso aí que for querer fazer essa de solda, fazer essa substituição você mesmo aí, já tiver viu os preços aí, vou comprar, vou eu mesmo fazer, assim como eu fiz. Então, eu indicaria você arranjar uma plaquinha eletrônica aí, um componentezinho, pegar até depois, tirar, arrancar com cuidado aí um transistor aí, para você ter um componente e treinar, né? E aí olhar vários vídeos, né, diferentes aí, questão de solda e de solda para estar praticando isso aí. Foi o que eu fiz, pratiquei bastante. Então ajuda bastante. Fazer essa solda de solda aí na plaquinha teste antes de fazer aí definitivo, né, na controladora. E aí, então daí, ou no caso você já tiver prática, ou daí não, enfim, foi terceirizar esse serviço, levar para algum eletrônico fazer, né, tranquilo. Mas a questão é isso, identificar os transistores que estão em curto e substituí-los, né, ou bem no caso, né, ou substituir todos, enfim, para fazer uma melhoria aí, né. Então é isso. No meu caso aí, mesmo assim, né, não tendo tanta pratiquei, treinei bastante ainda. A solda, né, não ficou perfeita, não vai dar para ver, a plaquinha vai estar por cima aqui, né, não ficou tão boa quanto essas soldas que já estavam feitas aqui. Mas enfim, ficou, funcionou, né? Os pinguinhos ficaram um pouquinho grandes, né? A solda um pouquinho mais grossa aí. Então, tanto é que após isso seria bom medir a continuidade aí, conferir, né? Depois a placa esfriar bem. Até que eu fiz a solda aí de transistor por transistor, tipo, fazia a solda de uma das perninhas do transistor, inchava, ia por um outro transistor, para não soldar as três perninhas de uma vez, ele para não causar muito, não esquentar muito, né? Apesar de que a solda é mais rápida, a de solda que deu um pouco mais de trabalho, né? Mas tranquilo, como tem pontinhos que se a solda ficar um pouco mais grossa, então um daqueles pontinhos fica muito próximo uma da outra, se você depositar muita solda, é que não é necessário, né? Se você conseguir fazer uma solda um pouco mais sutil, né? Então aqui, ó, suficiente, igual esses daqui, né? Justamente fixar na trilha ali, na ilha ali, né? A parte do transistor ali. Mas caso ficar né, colocar muita solda, aconteceu, depois eu até retirei um pouco de solda, justamente, né? Porque eles ficam muito próximos, né, para não ter perigo de dar curto, né? Então, os pontos foram próximos, mas eu tirei um pouco de solda, verifiquei continuidade, né? E aí vi que tava ok, né? Uma questão aqui, que eu até lembrei, que me deixou um pouco cabreiro, quando chegou esses transistores novos, tava aparecendo um valor, né? Quando eu verificar, fazer o teste dele, né? Chave, diodo e tal, aparecia um valor. Eu lembro que era um valor próximo de 400, né? E nesses transistores da placa, aparecia um valor aí próximo de 2000, né? Que depois eu fui verificar que é um valor de tensão, né? Não vou saber explicar certinho, mas se você pesquisar vai encontrar, mas enfim, uma tensão lá, né? Questão do transistor aí, né?
Então vai aparecer um valor próximo de, vamos dizer, 1996, 1998, próximo, muito próximo, né? Um valor de 2.000, que no caso aí esse valor é um valor de tensão em milivolts, então seria um valor muito próximo de 2 volts, né? E aí, o valor dos transistores novos, inicialmente, estava dando diferente, eu fiquei um pouco receoso quanto a isso, mas depois de fazer sol, depois eles no lugar aí, ele deu o valor, né? Um valor igual, um valor também de muito próximo a 2.000 milivolts, né? E aí, fixei, testei, coloquei na moto. Cara, funcionou, a moto voltou a funcionar normalmente, né? Questão ó, de potência e velocidade aí, tudo certinho. Então é isso. Espero estar ajudando aí com esse vídeo aí. Foi um vídeo mais falado aí, né? Mas, como eu falei, tem vários vídeos sobre várias partes aí que eu comentei que já tem aí mostrando que você vai buscar e vai conseguir encontrar, né? Então aqui daí eu já coloquei, depois de já ter testado, eu passei pasta térmica aí, né? E fixei aí todos os parafusos aí com o torque corretinho aí, com o torque aí na parafusadeira certinho e tal, né? Passei a pasta térmica. E aí agora então vou estar colocando um silicone aqui nessa parte. Já tem um anel O-ring, talvez fosse até suficiente, enfim, mas eu vou passar pra estar tranquilo aqui, né? Pra estar fechando ele aqui e vedando bem, né? O contorno aqui, para evitar que não entre água, né? Então aqui nessa vedação também, onde vai as outras borrachinhas também. E aí também tem uma capinha também no terminal, né? Para esse silicone tá vedando aí todas as possíveis partes aí que possa entrar água. Que eu também comprei aí um dissipador de calor aletado para estar colocando atrás dessa base ali para otimizar a troca de calor, né? E já tem também, isso aí facilita um pouco, já tem os furos aqui, ó. Esses furos são cegos, já tem furos de fixação que vai facilitar aí colocar esse dissipador de calor. Só tem que cortar aquela lata que tem na moto lá. Eu acredito que isso otimiza. Na EVS já é um pouquinho melhor, porque pelo menos fica na parte da frente ali, já pega uma boa ventilação. Na EV é um pouco mais complicado, né? Já tem que ver essa questão aí de talvez colocar um cooler, fazer uma otimização para resfriar essa controladora, que é muito importante. E também tá melhorando a questão da entrada de ar, que no caso da EVS lá, aquela proteção lá, né? Fazer furo, fazer rasgo. Tem um vídeo aí de um cara aí que faz uma otimização que ele corta e manda imprimir em 3D, enfim. Tudo para a questão de você otimizar a ventilação, né? Para essa ventilação tá trocando melhor calor com essa controladora aí, né? Que também, né, vai melhorar, né? Então é isso. Espero tá ajudando aí. Esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo aí, primeiro vídeo que eu faço quase que na vida, então com certeza não vai tá muito bom, mas eu acredito ainda assim que vai dar, que vai ajudar, né? Quando eu tive essa dificuldade aí, seria muito bom se tivesse aí um vídeo aí explicando especificamente, aí ia me ajudar bastante, então eu espero que ajude, né? Se eu conseguir, eu coloco na descrição aí meu número aí, se não eu coloco na resposta dos comentários aí, meu número aí, se alguém quiser estar perguntando alguma coisa específica e eu conseguir, puder estar ajudando aí, né, o pessoal. E é isso aí. Meu intuito é só justamente trazer essa informação, conseguir ajudar um pouco de alguma forma, né? Então, tanto é que fazer esse vídeo aí né, tranquilo. Então, pessoal, eu vou botar esse canal aí, tipo, o pessoal não quiser dar like, não se inscrever, não, tranquilo. Nem é o intuito. Somente é só trazendo informação e ajudando o pessoal que tá com dificuldade aí, né? Tá resolvendo esse problema aí, pô, conseguir resolver, fazer a moto voltar a funcionar. Então pode ser que, eu espero sim que esse conserto dure, né, bastante tempo. Deu um trabalhinho ali e tal. Mas realmente, o pessoal fala mesmo, né, principalmente o pessoal que tá fazendo as otimizações lá e tal. Realmente a controladora não é aquelas coisas, né. Porque daí realmente se for pra questão de trocar controlador, você vai ter que trocar um pouco mais de componente, então tem a questão de custo, né. No meu caso aqui na minha cidade não tem quem faça ainda, ou eu não tinha encontrado até então quem faça, né, esses trabalhos aí, né. Poder trocar a controladora e outros componentes aí que faça a moto ser compatível, né. O serviço em si é um serviço muito bom, realmente, vale a pena.
pelo fato de resolver o problema de vez, que daí se um dia futuramente você quer inserir outra bateria, trocar a bateria, trocar controlador, consegue colocar uma controladora melhor, consegue melhorar a potência e tal, você tem essa intercambiabilidade, tira uma, coloca a outra e tranquilo, né? Que hoje, como é tudo meio amarrado, então o controlador se comunica, painel e bateria e tal, tem esse problema aí que a outros tem. Então tá complicando um pouco a vida. Então daí a gente tem que usar esses artifícios, né? Fazer esses consertos e essas adaptações, que é o que resta, né? Beleza? Então, espero estar ajudando aí. Então, qualquer coisa o pessoal pode estar entrando em contato aí. E eu, na medida do possível, vou respondendo aí, vou ajudando aí o pessoal, né? Beleza? Valeu!